Olá, estamos aqui reunidos e reunidas sob a bênção e a proteção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje estamos aqui na nossa comunidade evangélica Missão Luterana da Serra São João para nos fortalecer na palavra, no Evangelho de Nosso Senhor. E quero aqui agora trazer as senhas para esse dia e também para esta semana, e que possa assim ser um lema, um fortalecimento na nossa vida. Acompanhe. O lema desse 20º domingo após Pentecostes encontramos no profeta Isaías, capítulo 25, versículo 9. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. E as senhas deste dia de hoje encontramos em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17. Naamã disse: de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. E as senhas do Novo Testamento encontramos em Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo escreve: meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Até aqui a leitura das senhas deste dia e também o lema da semana. E quero vos convidar para agora nos dirigirmos a Deus para reconhecer as nossas falhas e pedir perdão ao Altíssimo Deus. Confessemos. Querido e bondoso Deus, obrigado por essa oportunidade de aqui agora podermos nos reunir para estudar e louvar o Teu Evangelho. Esteja conosco e neste humilde momento pedimos perdão ali onde que não cumprimos a nossa função de cristão, de cristã, falhando, talvez até ofendendo pessoas amigas. Por isso pedimos perdão, Senhor. Esteja conosco e nos fortaleça no Teu Evangelho. Em Teu nome. Amém. Vamos ouvir agora o Evangelho para nossa reflexão, meditação. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 seguintes. Acompanhe. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros:
então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Que a graça e que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre cada uma de nós. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo nosso Senhor, existem coisas possíveis e impossíveis de acontecer. É possível que tenhamos uma família, emprego, alguns bens. Agora é praticamente impossível não ficar doente, não perder alguns fios de cabelos, etc, etc. Diante destas questões da nossa existência, das coisas possíveis e impossíveis, há a questão da ética que permeia as nossas ações. Pode ser assim que o envolvimento com a nossa atividade profissional tenha o lucro como meta principal. Esta é uma possibilidade, mas não fecha totalmente com os princípios da fé cristã. Isso significa que muita coisa é possível fazer, mas nem tudo nos é lícito. O nosso Evangelho nos coloca diante de algo possível, mas pode tornar a nossa salvação impossível. Quem sabe seja esta a percepção deste jovem rico. A sua situação econômica é confortável, mas ao mesmo tempo algo o inquieta. Esta é a razão que o leva ao encontro de Jesus. Jesus preza por esse encontro. Ele é hospitaleiro, acolhe a cada um com o seu amor incondicional. Este é o princípio ativo de Jesus para com a nossa vida. Jesus olha nos nossos olhos, é um olhar de compaixão que expressa desejo em ter-nos junto a si, na companhia dele e na comunhão uns para com os outros. Como é bom ser assim amado, amada. Isso é possível, ser aceito de forma desejada por Jesus Cristo, mesmo quando achando que isso seja impossível, não tendo méritos para apresentar, Jesus torna possível este encontro, aceitando-nos assim como somos. Esta é a missão que Jesus recebeu do Pai. Esta é a grande mensagem de Jesus. Ora, na prática sempre achamos que não somos dignos de Cristo, dignos de ser aceitos por Cristo. Precisamos ter os nossos méritos, colocando o nosso louvor diante de Jesus. Jesus, sei que és um cara muito legal. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Talvez seria esta forma de nos dirigirmos a Cristo. Temos os nossos dilemas que merecem ser e que parecem ser tão simples, mas através deles podemos estar complicando a nossa vida. Nós mesmos criamos enormes obstáculos na nossa relação com Jesus, através do jeitinho de querer barganhar, fazer negócios com Deus, seja através do nosso louvor, conhecimentos bíblicos, bem como até com as nossas posses e riquezas. A questão não é só o que é possível e impossível para a nossa vida, mas como praticamos o mandamento do amor a partir do que Deus nos concede, sejam bens, dons,
conhecimentos. Esta é a questão do jovem rico que vem discutir com Jesus. Dá para servir a Deus e a ter como prioridade o amor às riquezas? Esta é a pergunta decisiva, e dela sairei assim como vim, confuso ou com novos desafios e prioridades. É preciso decidir sobre quais são as prioridades na minha vida. Eu falo de mim, mas cada um pode falar isso para si. Veja como é importante este diálogo de Jesus com este jovem. É um espaço no qual podemos colocar os nossos dilemas, temas. E legal que o jovem rico não carrega esta questão noite adentro, tem pressa para resolver, vem correndo até Jesus. Lembro do próprio Lutero, que debatia-se diante da pergunta: Deus meu Deus, como poderei ser salvo? E ele se questionava em altas vozes nesse sentido. Não ignoremos esta pergunta em nossa vida, ela é decisiva. Família, comunidade querem ser espaços para dialogar sobre estas perguntas. Temas importantes da nossa vida não podem ser terceirizados. Lamentavelmente, este jovem não conseguiu ainda administrar o seu dilema, mas permanece a lembrança do aconchego, do afeto de Jesus demonstrado à sua vida. Quem sabe esta lembrança de ser aceito por Jesus o tenha transformado mais adiante. A saudade do amor experimentado é o poder que sempre de novo causa boas lembranças e pode ser matéria-prima de transformação, de mudanças de atitudes. O chamado de Jesus é incondicional. O seguimento a Jesus não pode ser e nem ter condicionantes limitadores. E Jesus falando depois, em particular, com os discípulos, no versículo 29, apresenta outro exemplo bem radical àqueles que querem seguir. Abandonar pai, mãe, filho, filha, terras. Claro que Jesus não faz disso uma regra universal. É responsabilidade abandonar o pai, a família e desrespeitar até o seu cônjuge. Jesus quer enfatizar que nada poderá ocupar o lugar do reino de Deus em nossa vida. Quanto a isso, Jesus é direto e não conhece meio termo. Quanto à família, emprego, pão de cada dia, somos lembrados com as palavras do próprio Cristo. Em Mateus 6,33 lá diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse discurso de Jesus nos inquieta. Os próprios discípulos conversam entre si e concluem que é impossível cumprir o chamado de atenção de Jesus. Versículo 26 nos coloca isso. É impossível. Se for assim, quem será salvo e alcançará a vida eterna? Parece que estamos diante daquilo que é impossível aos nossos olhos. Estamos num beco sem saída. E Jesus concorda com quem pensa assim, porém ele acrescenta algo muito importante. O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. E deixe Deus fazer o que é impossível na minha vida. Temos dificuldade, sim, de colocar o reino de Deus acima de tudo. A nossa ânsia pelo ter, a nossa ganância, criam problemas sociais que nos distanciam de Deus e também uns dos outros. Quanta briga por causa de herança, quanto desentendimento por causa de bens. Diante destes obstáculos, daquilo que pode ser impossível, Deus nos convida a dialogar. E a mensagem de Jesus é: deixemos Deus ser Deus em nossas vidas. E este Deus faz um chamado neste domingo, um chamado para a fé em Cristo Jesus. E este chamado exige de nós dedicação. Tudo deve ser por dádiva a Deus. A nossa salvação depende de Deus,
riquezas, destes bens materiais, assim como os nossos dons, precisam estar a serviço deste reino de Deus. Coloquemos o reino de Deus acima de todas as coisas. Para tanto, busquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Que a gente possa refletir sobre isso e ter isto como objetivo. Lógico, a gente precisa de bens até para pagar as contas, mas Deus nos dá o necessário, desde que a gente tenha Ele em primeiro lugar. Busquemos a Deus em primeiro lugar. Amém. Vamos ter um momento de oração. Oremos. Ó Senhor, chegamos ao fim desta mensagem e também desta celebração. Pedimos humildemente que estendas a tua mão sobre cada uma de nós. Nos abençoe e nos fortaleça, e que possamos lutar pelo pão nosso de cada dia, mas também lembrar das nossas maiores riquezas, todo dia, que é o fortalecimento no teu Evangelho, mas também as pessoas queridas que colocaste à nossa volta. O amor é a Deus e ao próximo, e que assim possamos trilhar e nos firmar no teu único caminho da verdade e da vida, o caminho que leva ao Pai. Temos também pedidos e agradecimentos pessoais nossos, mas também pensando nos nossos amigos e amigas, pessoas que conhecemos, e queremos incluir tudo isso na oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça, a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada uma de nós. E depois na paz do Senhor e divulga o seu Evangelho. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham uma ótima semana e até o próximo encontro. Tchau, tchau.